Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje é dia 3 de fevereiro de 2022, falaremos sobre tendências diversas. A gente vai falar sobre estratégia de marketing da Better Drinks, falaremos sobre estratégia de marcas próprias da Madeira Madeira, a crise aí do Spotify com o Neil Young e também Hello Kitty no metaverso. Maravilha. Depois a gente vai para investimentos, a gente vai falar sobre os CRAs do Madeiro, estratégia da Tânia Bulhões e também o investimento no braço de medicina da Ânima. Por fim, falando sobre mobilidade elétrica e inovação, a gente vai falar sobre o recall e os resultados da Tesla, a união entre Stapar e Zelectric para os carregadores de carros elétricos e também falaremos sobre improviso nos negócios. O episódio está com muita coisa legal e para me acompanhar aqui estou com Camila Ferreira, nossa instrutora de marketing e inovação da BTC. Fala, Cá, tudo bem? Fala, Habib. Fala, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os nossos ouvintes, e vamos para mais um Journal. Vamos lá, muito bem-vinda de volta. E como já adiantou, estamos aqui de novo com o Yuri Salomone, agora já com cadeira cativa aqui no BTC Journal. Fala, Yuri, beleza? Beleza, Habib. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tá faltando meu crachá agora, né, Habib? Estou esperando o crachá da BTC Journal aqui comigo. Pois é, vamos lá, né? A gente já falou, né? Quando tiver o ring light aí, a gente vai conseguir o crachá, viu? Não, mas muito bom, bem-vindo de volta. Espero que continue participando, né? Isso é muito, muito importante. E deixa eu passar alguns recados aqui. Primeiro, né, para você que ainda não conhece o nosso grupo exclusivo da BTC, aberto, não é só para ex-alunos, tá? É aberto também para você que ainda não fez nossos cursos. Dá uma olhada lá, a gente, além de vagas que a gente disponibiliza, as melhores oportunidades profissionais do mercado e alunos têm prioridade aí nos processos seletivos, tá? A gente também divulga cupons de desconto exclusivos para os nossos cursos. E a gente tem um curso que está começando já já, semana que vem, terça-feira, a primeira aula, dia 8 de fevereiro, que é o Pricing Strategy Program, o melhor curso de estratégia de precificação do Brasil, com toda certeza, tá? E esse curso de 18 horas, né, às terças e quintas, se você quiser participar e quiser obter aí seu cupom de desconto, na descrição desse vídeo ou do podcast tem o link para o nosso grupo exclusivo. Entra lá, obviamente, gratuito, tá? Então não se preocupa, é só informação legal e oportunidades para você, né? E aí a gente daqui a pouco vai começar a falar sobre a notícia da Better Drinks, né? E até me deu uma cedinha aqui, porque esse calor tá meio difícil, viu, cara? Então é importante aí, espero que a empresa tenha sucesso aí na sua estratégia, você vai analisar bem, mas para realmente a gente passar por esse calor, só uma bebidinha boa e uma roupa que tenha um bom conforto térmico, né? Também ajuda bastante. Então, a camiseta que eu estou vestindo aqui da Insider Store, né, ela é muito confortável e essa parte de regulação térmica realmente ajuda nesse calor que alguns passaram aqui, o pessoal do Sul, se você está no Rio Grande do Sul aí, você sabe do que eu estou falando, né? Recentemente o negócio pegou pesado por aí, e a Insider Store, com a tecnologia têxtil que eles desenvolvem, né, ajuda bastante nesse conforto agora, nas suas atividades ao ar livre ou até em casa, né? Então, é bem caprichado, vale a pena. E você, claro, tem desconto se você quiser adquirir a sua camiseta, a sua tech t-shirt, 12% de desconto usando o cupom BTC12 e o link também está aqui na descrição. Bom, vamos começar então, né? Falando dessa notícia aqui que eu adiantei para vocês. Essa notícia eu peguei do Neofeed e o título é: Uma terceira via surgiu no mercado de bebidas. Cá, conta um pouquinho sobre essa notícia e a estratégia por trás dessa empresa. Perfeito, Habib. Realmente está muito quente e foi bem agradável analisar essa notícia. Vamos lá. Que terceira via é essa que a notícia do Neofeed fala? Vamos entender como que o mercado de bebidas alcoólicas, ele, né, se estabelece hoje. Então, você tem, de um lado, as grandes gigantes, né, que a gente já conhece de um lado, e uma série de outras empresas tentando ali crescer, ganhar escala, mas que não conseguem, né, ir para esse próximo patamar. O que que acontece? A Better Drinks é um grupo formado por 5 marcas, né, formando essa holding, e eles querem ganhar destaque e criar essa terceira via, e eu vou explicar para vocês como que eles vão criar essa via de crescimento frente a esses grandes, né, monopólios que a gente tem no mercado de bebidas hoje.
Para fazer uma análise, né, mais profunda dessa notícia, eu vou usar os 4 P's de marketing que a gente vê nas aulas do General Business Program e do Strategy and Finance. Quem é aluno já vai entender bem como que funciona o framework, mas quem não entender, funciona assim. Então, o primeiro P do marketing é o produto. Então, qual que é o portfólio que a holding, né, estabeleceu? São 5 marcas. Dentre elas tem a Bayer Mate, que é de chás, a Five de drinks prontos, Mamba de água, a Praia, que é bem conhecida, né, que é a cerveja premium, muitas pessoas gostam, e a Vivan, que é um vinho em lata. Então, vamos lá. Os fundadores escolheram essas marcas pensando muito bem nas categorias que lideram o setor de bebidas no Brasil, né? E aí, essas 5 marcas vão formar toda essa holding. Vamos falar de faturamento. Eles faturaram 50 milhões de reais em 2021 e a meta é dobrar de faturamento este ano. Então, olhando ali para portfólio, né, o P de produto é um portfólio enxuto, marcas premium, e elas vão competir nesse segmento que tem maior consumo no Brasil. Então, até aí, muito bom, interessante. E o preço? Preço, eles estão praticando preços premiums. Legal, então está sustentando ali a proposta de valor da marca. E a praça? Praça, né, segundo o que eles estão contando aqui na notícia do Neofeed, vai ser essa terceira via de crescimento, porque o que acontece? Praça é onde o produto é comercializado. Então, o que, que vai acontecer? A Better Drinks, ao invés de querer ampliar portfólio, né, o que eu acho super inteligente, eles vão focar em pegar esse portfólio que eles acham que, né, tá bem robusto e levar para outras regionalidades do Brasil. Hoje eles estão concentrados na região sudeste e alguns estados do Brasil, tá? O driver de crescimento, então, vai estar nesse P de praça, que é abranger a maior parte, né, possível. O que que acontece? Dentro da estratégia de praça também contém a estratégia de quem que vai ser os revendedores, né? Quem são esses varejistas, atacarejos e tudo mais. Uma das propostas é ir para varejistas de médio e pequeno porte, o que eu achei muito interessante. E, além disso, criar toda essa operação no digital, investindo já em canais virtuais como o Rappi e o próprio rival, né, o Zé Delivery. Gente, assim, apesar de ser a grande estratégia de crescimento, tem um grande desafio ali nesse P, né? Porque, assim, a Ambev hoje, por exemplo, tem uma escalabilidade enorme, ganha em margem, em volume, e eles vão precisar aprender a ganhar essa escala em termos de produção. Fora isso, eles precisam também aprender a entrar no digital, né? Então, a Ambev já está ali investindo um bom dinheiro nessa parte há um tempo, o Zé Delivery está aí para mostrar que eles não estão para brincadeira, e tem, né, chão para eles para crescerem, né, nesse mar vermelho ali, né? Vamos dizer assim, nesse oceano vermelho. Beleza. E a parte de promoção está muito casada com os desafios que estão dentro do P de praça, que é o quê? Ganhar espaço dentro dessas gôndolas. Mesmo que eles vão para pequenos e médios varejistas, tem já a grande concorrência dessas marcas, né, que já tem um brand equity super alto. Então, vai ser a via de crescimento, mas vai também ser o maior desafio para eles, né, superarem ali ao longo dessa jornada. E para executar todo esse plano, o quadro de sócios eu achei bem interessante. Eles têm executivos com mais de 20 anos de Ambev, então a gente está conversando com pessoas que sabem, conhecem o mercado, né? Além disso, eles também têm, dentre os donos, os donos do Bar Pirajá e Pizzaria Brás, que são bem conhecidos aqui em São Paulo, e os próprios fundadores da Zidog. Então, super time, atua em áreas complementares para atuar nesse mercado aí de bebidas. Vamos ver, né? O mercado hoje é dominado por poucos grupos e surgindo um competidor que tem essa veia inovadora, que está olhando o mercado sobre uma outra perspectiva, vai ser bem interessante para a gente analisar. São vários desafios, né? Você falou da questão da escalabilidade, realmente, entrar nesse oceano vermelho, junto com a Ambev e outras gigantes do mercado de bebida, é um grande desafio. Apesar de que me parece que esses 4Ps estão alinhadinhos, né, Kai? Então, um pouco do que você ensina nas suas aulas, mas tem muita empresa grande que desalinha nos 4Ps, e é muito importante a gente analisar exemplos de insucesso, inclusive, a gente faz bastante disso lá nos cursos, porque com os erros dos outros a gente aprende e dói um pouco menos, mas às vezes a gente vai errar também, e a gente vai falar um pouco disso na última notícia de hoje, então fica até o final. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, e aqui eu peguei um no Brasil Journal. Madeira dobra aposta em marcas próprias. Então aqui, Yuri, a gente está falando de uma outra tendência que já foi discutida aqui no BTC Journal, que é a tendência de marcas próprias. A gente falou de marcas próprias
num comentário sobre a Kraft Heinz. É um mercado bem diferente, com outro tipo de produto. Mas agora eu quero que você fale um pouco da Madeira Madeira dentro dessa estratégia. Vamos lá. Vamos lá, Habib. Eles acabaram de inaugurar um centro tecnológico com o objetivo de fortalecer a vertical deles de marcas próprias e reduzir o time to market, que é o tempo de lançamento de novos produtos. Isso está possibilitando eles aumentarem o número de lançamentos de móveis por mês, reduzir o tempo, enfim. É uma estratégia aberta, mas com números bem significativos, de acordo com o seu fundador. Bom, esse centro ele fica em Curitiba, e ele é dentro de um Senai. Ele é composto por um laboratório de testes com padrões internacionais, por um estúdio de cocriação, mini indústria de fabricação de protótipos e um estúdio de vídeo e fotografia. Ou seja, eles testam tudo, criam ali, tiram foto, lançam e conseguem testar se o produto é aderente ou não no mercado. Bom, eles querem profissionalizar um trabalho que até então era realizado de maneira pouco eficiente. Eles têm espalhado pelo Brasil 7 polos industriais que fornecem para a companhia testes. Então, eu pegava vários executivos, colocava para viajar de avião, de ônibus, seja lá o que for, visitava esses polos, eu tinha que parar a linha de montagem de determinado móvel para testar se o móvel é bom ou se é ruim, para fazer uma alteração em determinado produto. Isso, óbvio, gerava um grande conflito entre o fabricante e os engenheiros da empresa que queriam fazer aqueles testes ali. É um atrito complicado de lidar. Bom, segundo o proprietário, o fundador da Madeira Madeira, o Daniel Scandian, o centro tecnológico ele vai reduzir esse prazo de 6 para 1 mês. Os testes que hoje são realizados em 6 meses, ele quer reduzir para 1 mês. E vai aumentar os lançamentos de produtos mensais de 70 para 200. Gente, são números muito expressivos. 200 lançamentos em dias úteis são 10 lançamentos por dia num mês. Imagine você lançar 10 produtos num dia de private label, de produtos que você desenvolveu, que você desenhou, que você testou e deu certo para vender. Então, é bem agressivo, eu espero que dê certo, mas eu acho difícil. Bom, ainda que a comparação não seja perfeita, o que a Madeira Madeira está tentando fazer é replicar no varejo de imóveis a agilidade do fast fashion, que permite a varejistas como da moda, como a Zara, a lançar coleções de roupas em poucas semanas. Gente, móveis é um pouco mais complicado, móveis são mais peças, eu tenho que montar, desmontar, enfim, eu entendo que é mais complexo fazer móveis do que fazer roupas. Mas, enfim, tomara que a estratégia seja absorvida. Bom, esse movimento de impulsionar marcas próprias vem no momento em que a empresa se prepara para um IPO nos Estados Unidos. Eles quase abriram capital em 2021, não deu certo por causa da barrigada do mercado, que todos nós sabemos, mas agora eles devem tentar de novo. Bom, esse ano, agora, acabou de completar um ano que eles captaram 190 milhões de dólares numa rodada de investimentos. Foi quando eles se tornaram um unicórnio. Preparar um IPO, nesse momento, é interessante. Lançar essas notícias, dizer o que eles vão fazer, fomenta um pouco a sede, a ânsia dos investidores. Bom, hoje a empresa conta com 2.000 produtos de marca própria, corresponde a cerca de 25% do seu faturamento, e o plano é chegar até o final do ano a 3.500 produtos de marcas próprias. É bem agressivo, né? Um crescimento bem razoável também. Bom, essa estratégia passa pela abertura de guide shops, lojas modelo, onde boa parte dos produtos que estão à venda, cerca de 70%, são da KB Casa, que aqui é uma marca própria da empresa. Tem os produtos próprios, a marca própria, coloca ali para vender e fomentar. Isso ajuda também no conhecimento de marca, né, do branding, porque eu passo na frente de uma lojinha pequena, mas tem o símbolo da Madeira Madeira, tem uma das dificuldades do e-commerce é ter segurança para o cliente na hora de comprar. Quando eu vejo uma loja física, quando eu vejo uma imagem daquela loja, me ajuda a ganhar confiança na compra. É um pouco da estratégia aqui da Madeira Madeira. Hoje ela conta com 110 guide shops, todos abertos em 2021. Ou seja, a estratégia de abrir guide shops, conhecimento de marca, crescer produtos próprios, aumentar a participação nas lojas próprias. Isso tudo associado a ações para abertura de capital. Tomara que venha aí um futuro IPO para a gente analisar os prospectos aqui em Habib.
Pois é, Yuri, mas só me esclarece um negócio que eu acho que é importante, que a gente até alinhou antes da gente começar aqui. Você trabalhou nesse setor, né? Não exatamente na Madeira Madeira, mas numa empresa concorrente. E é o seguinte: você falou dos guide shops. A outra empresa concorrente, no caso a Mobile, ela abriu lojas físicas. Qual que é a diferença entre uma loja física que vende realmente os itens, os SKUs, e uma guide shop que a Madeira Madeira colocou? Habib, com a licença poética da explicação, basicamente um guide shop é um showroom pequeno, onde eu vou lá e conheço a qualidade do produto, a qualidade do sofá, vejo a textura do móvel. Uma loja grande como a da Mobile, as lojas maiores que ela abriu, eu tenho estoque na loja, eu consigo ter o produto para compre e leve embora, eu tenho mais produtos expostos, são lojas maiores. Então, guide shop menorzinha, eu não levo para casa, lojas maiores, loja de varejo físico, como a da Mobile, eu consigo levar para casa, eu consigo comprar para levar embora, comprar para entregar na minha casa. Isso tudo é o Omnichannel, né? Basicamente, é a técnica do Omnichannel. Muito bom. E aí você até falou do varejo em relação à Zara, fast fashion, e eu até lembrei de uma das lojas que talvez tenha começado, impulsionado essa estratégia de guide shops, que foi a Amaro, que trabalha muito com moda feminina tal, e utiliza essa estratégia dentro de uma série de pontos de venda, onde ela não vende o item, não pode vender o item, em tese, ela tem o showroom para apresentar os itens, você compra através da internet para não ter aquele estoque. Se funciona para móvel ou não, vamos ver, né? Vamos acompanhar. Um ponto importante, eu gostei da sua análise. Bom, vamos continuar. Eu peguei uma outra notícia aqui, também do Brasil Journal. Essa daqui, o título é o seguinte: Neil Young quer distância dos anti-vax até no Spotify. Aqui a gente está falando de uma treta que rolou na última semana e se estendeu até essa semana. E eu vou compartilhar um pouquinho com você que está ouvindo a gente, ou acompanhando a gente pelo YouTube. Inclusive, se você está acompanhando pelo YouTube ou se você está ouvindo no podcast, lembra de deixar o comentário no vídeo do YouTube com sugestões de notícias, empresas que você quer que a gente comente aqui no BTC Journal. Lá no YouTube a gente consegue ver os comentários e a gente coloca no episódio. Mas vamos lá. O Neil Young, que é um artista canadense muito antigo e muito respeitado, e um excelente artista com muito boas músicas, e ele está sempre certo, não estou brincando, vamos analisar aqui, mas eu recomendo que vocês conheçam, caso não conheçam o Neil Young, ele tem muitas músicas muito boas. Ele escreveu uma carta, e ele deixou pública, mas ele já tirou do site, viu, pessoal? Falando que não compactuava com discursos anti-vacina que ocorreram em episódios do Joe Rogan Experience. E ele fez ultimato, ou ele ou eu. Então, o Neil Young não gostou do que aconteceu no episódio desse podcast, que é um podcast do Spotify, vou falar um pouquinho, e ele deu esse ultimato para o Spotify, falando ou você deixa as minhas músicas ou você deixa o programa do Joe Rogan. O Spotify não demorou muito para decidir e falou que ia ficar com o podcast do Joe Rogan. O podcast Joe Rogan, ele foi adquirido pelo Spotify, a gente comentou sobre esse caso no ano passado. São mais de 11 milhões de ouvintes por episódio, e o movimento foi de trazer exclusividade para a plataforma, que foi um bom movimento estratégico, mas ele vem com determinadas responsabilidades. Então, essa estratégia de exclusividade de conteúdo, a gente já falou aqui de vários outros exemplos, como a própria Microsoft ao adquirir a Activision Blizzard e talvez colocar exclusividade de conteúdos na sua assinatura de jogos. A gente falou sobre isso em relação à Disney adquirindo uma série de conteúdos para o Disney Plus, dentre outras. Porém, quando você adquire o conteúdo, existe uma certa responsabilidade também da empresa que agora é dona daquele conteúdo. E o que aconteceu? O Spotify caiu mais de 2 bilhões de dólares de valor de mercado depois dessa briga. Porque, apesar do Neil Young talvez não ser mais tão popular quanto o Joe Rogan, ainda tem muito ouvinte. E o fato dele, porventura, sair, eu não acredito que ele saiu, porque eu ouvi hoje músicas dele no Spotify, e também da Joni Mitchell, que é uma outra artista canadense também, que resolveu pedir para o Spotify, falou que ia sair se não tirasse esse tipo de conteúdo. E ela também é muito boa, as músicas muito boas, e teve esse imbróglio. E o medo do mercado qual que é? Disso gerar uma reação em cadeia. Então, nos últimos dias, o Rogan ele pediu desculpas publicamente, disse que vai maneirar, que vai
mediar melhor ali as discussões no podcast, que é um podcast estilo entrevista, com uma série de convidados. E no caso, foi um convidado, não sei se foi exatamente o Joe Rogan que teve essa atitude e tal, que foi repreensiva pelo Neil Young. Mas o medo era o efeito bola de neve. No caso, né, a Joni Mitchell também seguiu o embalo e pediu para tirar as músicas da plataforma. E é o seguinte, o que acontece aqui? Né? Vamos falar de gestão de crise. Gestão de crise é um tema que eu trabalho com algumas empresas em treinamentos e consultorias que a BTC fornece, e de vez em quando a gente bate um papo sobre gestão de crise nas aulas de negociação, que o Yuri também ministra. No começo, o Spotify ele começou bem mal. Ele não direcionou o assunto publicamente, selecionou o artista e foi na linha do diversidade de opiniões. A estratégia foi muito ruim, ela deu errado, o mercado sentiu e teve essa queda. O Joe Rogan, ele é do Spotify e o público espera que a empresa responda pelo podcast e converse com o artista ao menos. A questão não é a solução definida, mas é o tipo de processo que você leva na gestão de crise. Quando ela viu que deu problema, justo muito por causa da falta de comunicação, ela tentou corrigir e começou com algumas ações razoáveis. Ela mostrou ouvir os artistas que estavam insatisfeitos, entender suas preocupações e tentar atender os interesses dos envolvidos. O que ela fez, então? Ela conversou com o Joe Rogan, que se manifestou, e essa é uma boa estratégia, ainda sem definir qual é a linha de ação, mas só a manifestação, tanto do Spotify como do Joe Rogan, acalmou os ânimos tanto do mercado como de todos os envolvidos, né? Mostrando que o Spotify estava dando importância para a situação, que é muito importante. E essa semana eles anunciaram que eles vão criar uma etiqueta de Content Advisory, aqui já partindo para uma eventual solução, né, do que seria o problema. E essa etiqueta ela vai se dar em relação a temas envolvidos com a pandemia ou assuntos polêmicos que eventualmente surgem lá. Mostra a preocupação com o público e uma postura ativa da empresa e não passiva. E essa postura ativa é uma postura mais bem vista quando a gente fala de gestão de crise. A gestão de crise, ela não está em tirar ou não tirar o determinado conteúdo, mas na forma como a empresa e os envolvidos trabalham os interesses das partes. A escuta, o envolvimento ativo e o fato de assumir responsabilidade. No começo, o Spotify não fez, assustou bastante o mercado. Quando começou a fazer, as coisas começaram a andar. Para onde elas vão andar, a gente ainda não sabe quem que vai sair da plataforma, se alguém vai sair da plataforma, mas elas começaram a andar com mais velocidade. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. A próxima notícia também de tendências, talvez uma tendência esquisita aqui. Valor econômico. Hello Kitty se prepara para encantar o metaverso. Cássia adorou essa notícia, né? Conta um pouquinho sobre ela. Eu adorei porque eu sou da época que a Hello Kitty fez muito sucesso, a Bibi, então eu estou entregando a minha idade, porque foi lá na época da década de 90. Não, nossos alunos nem sabem o que é Hello Kitty, mas enfim, é aquela gatinha sem boca. Então, a Sanrio, basicamente, é a marca por trás da Hello Kitty e é uma empresa de licenciamento de marca. Ela tem médio porte e eles registraram 355 milhões em vendas no ano fiscal até março de 2021, tá? Mas a Hello Kitty está triste. Por quê? Porque os lucros operacionais eles estão diminuindo desde 2012. E a pandemia, ela trouxe essa reflexão para dentro da empresa, né? Para eles começarem a pensar como voltar ao mercado, ainda mais que eles estão competindo no mercado global, que tem Elsa, Mickey Mouse e vários outros personagens lançados por Disney e companhia. Pois bem, a Sanrio começou a fazer uma grande mudança e modernização, começando do CEO. Gente, o fundador tinha 94 anos quando saiu de 2020 do cargo. Imagina, 94 anos você assumir a liderança, né, o executiva da empresa. Pois bem, então ele passou o controle para o seu neto, né, de 33 anos, que é o Tsuji. Então, esse novo CEO mais jovem, né, com a cabeça mais nessas tendências modernas, ele está com um foco novo para a empresa da Hello Kitty. E o primeiro foco passa a ser o que ele chama de Hora Sanrio, que é basicamente uma unidade de tempo que ele vai mensurar, que é quanto tempo os consumidores passam com a marca, né? E a proposta é que consiga criar
300 bilhões de horas Sanrio nos próximos 10 anos. É muita Hello Kitty para a gente assistir por aí, né? Então, como que eles vão medir isso? Uma das formas é que eles vão mensurar quando as pessoas recebem ou enviam selos virtuais nos aplicativos de bate-papo japonês, e eles têm como mensurar lá, né? Eles têm um aplicativo chamado Line, que é tipo o WhatsApp de lá. Pois bem, além disso, óbvio que eles estão buscando outras vias e outras parcerias para crescimento, né, para fazer essa modernização. Uma delas é com a produção de conteúdo. Então, eles estão buscando parcerias com Amazon e Netflix, e, inclusive, né, eles lançaram uma série com novos personagens, que é uma panda, enfim, que fez muito sucesso lá no Japão, já entrou no Netflix dos Estados Unidos, fez um super sucesso, e eles conseguiram renovar mais 4 temporadas, né? Então, essa via de crescimento ali de geração de conteúdo está caminhando. Além disso, eles estão buscando também parcerias com a Sony e Nintendo, que faz muito sentido, né? Para construção mais de programas e jogos. Além disso, eles estão querendo lançar uma coisa que chama tokens não fungíveis, ou seja, os NFTs. O que significa isso? Existe, né, a partir da tecnologia, né, do blockchain, um bem que seja criptográfico, ou seja, é um bem digital que ele tem a capacidade de ser único e repetitível. Como que ganha dinheiro com esse NFT ou esse token não fungível? Então, imagina que surgiram uma série de artistas digitais que criaram, né, imagens virtuais e estão vendendo isso por milhões de dólares e ficando super ricos. E a Hello Kitty, né, o grupo da Sanrio, quer ir para esse caminho de criar essas NFTs. E além disso, né, o que a própria notícia fala no título, eles querem entrar no metaverso. Pois bem, não apenas querem, como eles já entraram, né? Eles sediaram um festival de música no metaverso chamado Sanrio Virtual Fest. Então, eles criaram todo um parque temático, né, do metaverso, e aí todo mundo tinha o seu avatar. E dentro desse parque temático tinha personagens de um lado, estrelas, blogueiros, né, e todos os personagens da Sanrio lá, né, para aumentar essa visibilidade desses personagens que eles querem, né, crescer em horas Sanrio que eles estão falando. Gente, é um plano super audacioso, é praticamente um turnaround, né? Uma empresa que está quase uma década, né, com os números caindo. A Hello Kitty fez, né, como eu falei, fez sucesso na década de 90, então agora o desafio é maior, né? O que eu vou colocar ali para competir com os grandes criadores de conteúdo, tipo uma Amazon, Netflix, Disney, HBO Max. Então, tem bastante chão, mas como eu gosto da Hello Kitty, eu espero que ela prevaleça. Muito bom, também é do meu tempo, viu, Caio? Então não se sinta sozinha, mas a gente ouve falar bastante de NFTs, metaverso, as empresas estão tentando se encontrar nesse mercado. Eu, para ser sincero, quanto mais ouço falar de NFT e metaverso, mais eu me apaixono pelo sítio, colher alface e dar ração para cabra. Mas, enfim, cada um com as suas preferências. Vamos seguir para o próximo bloco. O próximo bloco a gente vai falar de investimentos. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal. O título é o seguinte: sem IPO e com dívida apertando, Madeiro busca 500 milhões de reais em CRAs. Lá vamos nós falar de novo do Madeiro. Inclusive, a gente critica o Madeiro muito antes de virar moda, tá, pessoal? Lá desde 2018, muito antes da pandemia, de eventuais declarações polêmicas do fundador, a gente está lá falando sobre a estrutura financeira do Madeiro. Vamos lá. Sem conseguir fazer o IPO, queimando mais caixa do que hambúrguer, o Madeiro está vindo com um presentão para os investidores. Uma oferta de certificados de recebíveis agrícolas, os CRAs. E a ideia é levantar esses 500 milhões de reais. Segundo a notícia, o Madeiro está investindo, está emitindo as dívidas para adquirir produtos in natura de produtores rurais. Mas o objetivo real não é esse, é alongar o perfil da dívida, dado que muitas vencem em breve, e o Madeiro não tem como pagar. Vão ser 2 emissões. A proposta é de que sejam 2 séries de emissões. A primeira, com títulos que pagam até CDI mais 3,5%, e o CDI, a gente está gravando hoje na quarta-feira à noite, o episódio vai ao ar na quinta-feira, e acabou de subir a Selic para 10,75%, vi aqui, e o CDI tende a acompanhar a meta Selic.
A segunda são títulos de NTN-B 2026, mais 3,5%. NTN-B é um título do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, com vencimento em 2026, que a última vez que eu vi estava em IPCA mais 5,2%, é o título atrelado à inflação. Bom, o Madeiro está com 1 bi com B de bola, de dívida bruta no fechamento do terceiro TRI, 44% a mais do que no mesmo período do ano passado. Metade vence em julho, ou seja, ele está correndo contra o tempo para poder alongar essas dívidas o quanto puder. Para ficar claro, o Madeiro vai pegar dívidas mais caras para pagar dívidas mais baratas que vencem logo, porque essa operação não consegue sustentar essa estrutura financeira. O que vai acontecer? Muito provavelmente, muito correntista vai começar a receber ligação de gerente de banco e de relacionamento com oportunidade do momento, os CRAs do Madeiro, isento de imposto de renda, boa rentabilidade, sem liquidez, e o risco de crédito é a empresa não conseguir te pagar lá na frente. E a minha pergunta é a seguinte: quanto tempo mais o Madeiro vai precisar para deixar a operação rentável? Já não era para ter acontecido? Será que a empresa realmente vai se estabilizar num tamanho que seja capaz de arcar com esse passivo? Eu particularmente não acredito, mas eu entendo que algumas pessoas aí discordam de mim. Então, boa sorte para quem for investir nos novos CRAs do Madeiro. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, não é verdade? Então vamos lá, pessoal, continuando. Próxima notícia, peguei aqui também no Brasil Journal, tá com uma série de boas reportagens recentemente, hein, pessoal? Tânia Bulhões levanta capital e vê IPO no horizonte. Cara, eu tava falando com você, que outro dia eu tava conversando com a minha esposa, e tinha um prato bonitinho que eu tava usando, e ela falou, cuidado, você vai quebrar o Tânia Bulhões. Eu falei, amor, isso é um prato. Ela falou, isso não é um prato, isso é um Tânia Bulhões. Eu pergunto, cara, realmente essa marca ficou tão relevante assim? Conta um pouquinho. Realmente, Habib. E olha que um prato custa R$ 100 e tem, assim, vela aromática, sabonete líquido a R$ 250. Então, se ela consegue provar valor num preço desse, com os resultados que está mostrando na notícia, sim, eu acho que ela conseguiu se posicionar bem aqui no Brasil. Então, vamos lá. Tânia Bulhões é uma marca de luxo brasileira artesanal, né? Fica super fancy e, inclusive, uma das mais bem-sucedidas no varejo de luxo brasileiro. E eles têm no portfólio louças e perfumaria. Tá. Eles já têm 20 lojas em shoppings super refinados, no estilo Shopping Cidade Jardim, do Leblon, e eles esperam faturar R$ 200 milhões este ano. Representa um crescimento de 40% em relação a 2021. Então, a gente vê que mercado de luxo não sofre crise, né? Então, eles estão sempre crescendo. Segundo a CEO, a empresa sempre gerou caixa e opera com uma margem bem acima dos varejistas listados em bolsa. Então, ela já está ali com a anteninha ligada, avaliando todas essas empresas para preparar a empresa possivelmente para um IPO. Eles estão mirando em planos mais audaciosos, óbvio, eles estão levantando R$ 100 milhões com a Tricorp, que é um private equity que investiu em grupos como a Zidog e o Cabana Burger. Então, é bastante dinheiro. E para que tanto dinheiro, né? Eles querem financiar esse plano de crescimento super acelerado, com a abertura de mais 15 lojas e preparar a marca para a internacionalização. Eles têm planos de abrir uma loja em Miami e, eventualmente, ir para o Oriente Médio. Eu até acredito que combina pelo estilo, né, da loja, da marca, que faça sentido essas duas localizações. Além disso, eles querem investir num mercado que também está super em alta agora, na pandemia principalmente, que é fragrâncias e produtos de beleza. Nunca as pessoas quiseram cuidar tanto, né, da sua pele, da sua beleza, né, quanto nessa pandemia. E tem muita sinergia com o posicionamento de marca e portfólio. Então, tipo, os P's ali estão alinhados. Aí, eles também querem aumentar o mercado endereçável com essa expansão de portfólio. Por quê? Imagine o seguinte, o mercado de louças premium hoje no Brasil gira em torno de mais ou menos de R$ 1 bilhão. Então, esse é um mercado endereçável total possível que eles podem atuar. Tá. E o de fragrâncias, R$ 8,2 bilhões. E o de beleza, R$ 6 bilhões. Então, é uma expansão de portfólio muito bem pensado, porque, né, não dá para você captar dinheiro, né, e ter um mercado endereçável super limitado. Então, tem que expandir sim o portfólio. Então,
né? Além disso, né, vale ressaltar sobre o posicionamento da marca em relação às fragrâncias. Por quê? Porque eles querem competir com o mercado de importados, né? Logo, eles são uma marca de luxo brasileira, eles querem competir com quem? Com marcas tipo Calvin Klein. Mas como é que está o ticket médio, né, para vocês entenderem? Vamos lá, imagina que você vai comprar um perfume de Natura, Boticário, eu estou falando que é um preço em torno de R$ 150. Um Calvin Klein tá 500 a R$ 700. E o da Tânia Bulhões, ela vai se posicionar ali no meio, tá? R$ 350 na média para uma fragrância. Parece interessante, né? Vai ajudar a abrir um espaço aqui no mercado brasileiro. Hoje, fragrâncias e beleza representam só 10% do faturamento, louças representa 60% e a perfumaria para casa, que é sabonete líquido, as velas e tudo mais, são 30%. O plano, né, segundo os CEOs da empresa, é fazer uma inversão desse cenário, porque eles querem colocar fragrância, né, e beleza para responder cerca de 60% da receita, né, faz todo sentido, porque é a maior via de crescimento, dado o mercado endereçável que eu comentei com vocês. Mas vai ser fácil? Com certeza não. Pensa o seguinte, né? O mercado de produtos de beleza está super competitivo. Então, imagina que você está tendo várias novas marcas com muito dinheiro, né? Porque eles fizeram receberam vários aportes. Então, por exemplo, tem o grupo da Salve e o da Bianchi, que são aquelas direct to consumers, que estão super monetizadas, estão super bem, tem uma presença digital enorme, né? Tem uma presença com influenciadores digitais enorme, então tem ali um desafio para ir para o digital e tem também toda a competição dessas fragrâncias internacionais, porque o brasileiro valoriza o que é de fora, né? Então imagina você construir valor, né, de uma marca brasileira competindo com as marcas gringas. Isso é bem difícil. Assim, ganhar mercado no Brasil é um desafio. Lá fora vai ser um desafio ainda maior, né? Eles, como eu disse, estão mirando IPO, mas isso não tira, né, o fato que essa empresa cai ali na mira de outros grupos, por exemplo, as House of Brands que a gente conhece aqui, a gente discute muito no Journal, por exemplo, a D'Arezzo, Grupo Soma e da Vivara, que assim, tem super sinergia com esses grupos, né, e, né, eventualmente poderia acontecer alguma fusão ali no futuro. Mas, enfim, o plano é IPO, vamos acompanhar para ver como que vai se desenrolar essa história. Muito bom. E é isso aí, rentável, gera caixa, um modelo bem interessante. Agora vamos mudar de segmento bastante, falar de educação. Eu peguei uma notícia do Valor Econômico, ainda dentro de investimentos. CAD aprova a compra de 25% de braço de medicina da Ânima Educação pela DNA Capital. O que está acontecendo aqui? É um movimento que a gente já adiantou. A gente fala bastante da Ânima, do mercado de educação, que a gente gosta bastante, não à toa, a gente está nesse mercado. E é o seguinte, a Ânima, ela realizou uma mudança na sua estrutura operacional de forma a dar evidência à operação de ensino em medicina. É uma estratégia que foi bem diferente da estratégia da Cogna, por exemplo, que a gente também comentou aqui. A Cogna, ela era a Croton, e ela fez uma estrutura societária diferente, operacional, de forma a trazer uma série de estruturas, mas a diferença principal se dá entre operações EAD, operações virtuais, escaláveis, digitais, e operações físicas. A Ânima, ela fez diferente. Então, a divisão está principalmente entre a estrutura de ensino, tanto presencial como EAD, mas ensino mais de massa, e o ensino de medicina. Eu vou falar um pouco da diferença que se dá muito através do ticket médio. O que a gente falou no passado é que esse movimento era muito acertado, e não deu outra, atraiu um belo investimento. Foi R$ 1 bi pago por 25% da Inspirali, que é o nome desse braço de medicina da Ânima. Esse aporte ele vai ajudar a reduzir o endividamento. A Ânima se endividou bastante quando ela adquiriu a Laureate. A Laureate, ela tem algumas faculdades e a Ânima fez a aquisição, né? Algumas faculdades como, por exemplo, a FMU, FIAN e uma série de outras operações. E aí, com essa aquisição, ela precisou se endividar bastante e agora ela está usando esse capital também para reduzir esse endividamento. Agora vamos falar um pouquinho dos números da Ânima para entender essa questão do braço de medicina. Nos primeiros 9 meses de 2021, o resultado do ano ainda não saiu,
A Anima teve uma receita líquida de 1,8 bi, com B de bola, de reais, que foi um aumento de 72% em relação ao mesmo período do ano passado, do ano anterior. Uma margem bruta de 64,6%, o aumento foi de 4,3 pontos percentuais, e a margem EBITDA de 35,7%, o aumento foi de 6,1 pontos percentuais. Gerou caixa, mais de 500 milhões de reais de caixa gerado, e eu peguei o ticket médio. Então, o ticket médio das operações no total da Anima, no presencial, é de R$ 964 reais, a mensalidade. Para o EAD, 197. Não teve muita mudança em relação ao ano anterior. Já a Inspirali, que é a divisão de medicina, é mais de 25% da receita, 464 milhões. Mas olha isso, a margem bruta, 75,8%. E a margem operacional, já levando as despesas em consideração, 67,5%. A margem operacional estúpida de grande. Mas olha só também, né? Ticket médio da Inspirali, R$ 7.450. E o aumento ano a ano foi de 10%. 7.450 é a média da mensalidade das universidades de medicina do grupo Anima. Não é para qualquer um, não é verdade? Relembrando só algumas das operações. Então, a Anima, o que ela tem dentro do seu portfólio? São Judas, UniBH, Una, Embi Morumbi, Unisul, as faculdades da Laureate, que agora foram adquiridas. Ela tem também uma operação de educação executiva, que é a HSM, concorrente nossa, inclusive, e tem uma unidade própria de ensino à distância em direito que chama EBRAD. E através dessas operações todas, ela consegue esse resultado que está muito bom, e agora eu vou aguardar para ver o resultado do ano, mas muito acertada a divisão da Anima e, ao meu ver, a estratégia do foco em ensino e medicina, ao contrário de outras operações que focam sempre no EAD. Tá? Então aqui foi um pouquinho contra a corrente e eu acredito que isso foi bastante acertado. Vamos para o próximo bloco agora, e eu vou chamar o Yuri de volta para comentar essa notícia aqui. Essa eu peguei do investing.com no Brasil. Tesla cai com recall de quase 54 mil veículos por falha de software. E aí, Yuri, o que aconteceu com os carros da Tesla, hein? Famoso deu ruim, Habib. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar um pouco dos financials da semana. Depois dessa notícia, eu tenho acompanhado as notícias da Tesla e as ações dela, e no momento que a gente está gravando aqui, eu percebi que ela está com 3% de queda no dia, mas ela vem acumulando quase 8% na semana. É um valor expressivo. Bom, após a companhia fazer o anúncio do recall de 53.822 unidades de seus vários SUVs, basicamente o recall é a parte de um software sobre a condução autônoma total, o FSD, o Full Self-Driving, que basicamente permite que o veículo ande sozinho e não pare numa placa de pare, e que ele analise se tem algum outro veículo que possa colidir com ele, ele reduz a velocidade, mas não para totalmente. Basicamente, a condução autônoma total, né? Está com problema nesse software, eles anunciaram fazer o recall. Bom, esse recall, ele abrange os sedãs, modelo S, modelo X, modelo 3, modelo Y, sei lá, todos os modelos aqui de SUVs de 2017 a 2022. São várias unidades mesmo. Bom, a Tesla basicamente vai desabilitar o recurso com uma atualização de software que eles vão fazer pela internet. E de acordo com os documentos postados pela National Highway Traffic Safety, a agência regulatória norte-americana vai desabilitar e não vai mais funcionar. Agora, pensa você pagar algumas centenas de milhares de dólares no seu carro que diz ter condução autônoma e, de repente, eu vou desabilitar o software por segurança. Ótimo que é por segurança, não vai matar ninguém, não vai correr nenhum acidente, mas eu paguei por isso e eu quero usar. Hey, Tesla, me ajuda, né? Bom, motoristas selecionados pelo Tesla estão testando a versão beta do software FSD, que é uma atualização, e vendo se dá certo. Eu não gostaria de ser piloto de teste dessa atualização aí, acho que eu correria um sério risco. Bom, a empresa ela afirma que os veículos não podem ser dirigidos automáticos, sozinhos, né? E que os motoristas devem estar prontos
para assumir o controle a qualquer momento. Beleza, ó, se der merda, a culpa é de vocês, não é minha, eu avisei, tá? Bom, esses veículos continuam sendo uma prioridade para a empresa, essa é a estratégia dela, e como afirmou o CEO Elon Musk na semana passada, esses resultados estão ótimos, a gente cresceu, já vou falar deles, mas o problema do recall eu vou rever. Bom, a companhia ela teve repetidos fracassos em cumprir essas previsões, né, públicas que o Elon Musk vem fazendo. De acordo com documentos, a Tesla concordou em realizar esse recall e após 2 reuniões oficiais aí com os itens reguladores de segurança dos Estados Unidos. Bom, este foi o segundo grande recall da fabricante, em cerca de 1 mês. Em dezembro, há 1 mês atrás, a Tesla teve de fazer o recall de 475 mil unidades elétricas do modelo S, do modelo 3, para resolver a questão de uma câmera traseira no retrovisor, do porta-mala, que poderia aumentar o risco de colisões traseiras nos seus veículos. 2 recalls em 1 mês, somando 500 mil de unidades. É muita coisa, né? Mas falando um pouco dos financials que foram liberados a semana passada, vale a pena quem tem interesse e quem investe na Tesla, dá uma lida com atenção, por favor, porque tem 2 números que chamam muito a atenção. O primeiro deles é a receita bruta, que comparando o quarto trimestre de 20 com o quarto trimestre de 21, ela aumentou 65%, saiu de 27 bilhões para 47 bilhões. E isso se deve basicamente ao total de unidades entregues, que subiu de 499 mil no quarto trimestre de 499 mil no ano de 2020 versus 936 mil no ano de 2021. Gente, os números são absurdos, realmente cresceu bastante, 87% aí de crescimento, mas, como a gente já comentou aqui em outros episódios de Journal, eles não usaram as técnicas de valuation, devem estar usando algum múltiplo diferente do nosso, conhecido aqui pelas técnicas da Mondaran, ou sei lá quem que você usou para fazer o valuation, mas está bem esticado, não dá para pagar na ação da Tesla o que está se pagando. Problemas como esse nos surpreende, mas não tão positivamente como gostaríamos. É isso, Habib. Muito bom, né? Eu já participei de um recall, viu, Yuri? Quando eu estava na indústria automotiva também, foi um grande problema. Eu era estagiário na época, mas a culpa não foi minha, foi do outro estagiário, viu? Mas tá tudo bem, mas era realmente um problemaço. E eu imagino que eles devem estar passando aí por várias dores de cabeça. Vamos seguir para a próxima notícia. Peguei também no Brasil Journal. Estapar e Zelectric se unem na recarga de carros elétricos. Legal, a notícia, ela comenta sobre a Estapar realizar essa fusão com a Zelectric, mas através de uma das suas empresas, que é a empresa de recarga de veículos elétricos, que chama Ecovagas. Então, a Ecovagas faz parte da Estapar e está unindo as operações com a Zelectric, que inclusive já foi comentada no BTC Journal recentemente. Então, não vou entrar em muitos detalhes da Zelectric, dá uma olhada, procura aí que você vai encontrar, é recente, afinal a empresa foi fundada há 2 anos e está avaliada já em 50 milhões de reais. Com essa fusão, é criada a maior empresa do setor no país, com 500 postos de recarga. A expectativa é de chegar até 1.000 ao final deste ano. Para começar, eu vou falar um pouquinho da recarga de carro elétrico. Acho que nem todo mundo que nos ouve ou assiste já tem carros elétricos. Eu tenho 3, mas eu só uso um, não estou brincando. Eu não tenho também, tá, pessoal? Mas eu fui atrás para saber como funciona isso aqui. Em geral, tem uma estrutura no estacionamento, em algumas vagas, de energia elétrica que é ligada a uma estação de recarga, que é também conhecido como wall box. Essa estação de recarga é basicamente o que você vê dessas empresas, mas é claro que elas têm toda uma operação por trás. Como é que você faz? Você para o carro na vaga, pluga o cabo do wallbox no seu carro e deixa lá. Deixa o carro lá carregando, vai fazer suas coisas, vai almoçar, vai comprar alguma coisa. Muito dessas estações de recarga, muitas delas estão em shoppings, estão em restaurantes, justamente para dar tempo do carro abastecer, porque não é igual um posto de combustível que se abastece em 2 minutos. Demora um pouquinho mais. Dependendo da estação, você tem uma estação de recarga muito rápida, que vai abastecer 80% do seu carro em 30 minutos, e algumas um pouco mais lentas, você vai precisar de umas 2 horinhas. E quanto que paga para abastecer esse carro nesses postos de recarga? Então, hoje não paga nada. Inclusive, a Ecovagas, que atua fortemente no B2B,
e os principais parceiros são a Volvo e a Stellantis, que é a dona da Fiat, recebe das montadoras, então as montadoras pagam para a Ecovagas para fornecer estrutura e a energia aos clientes. Então a energia e a estrutura toda bancada pela Ecovagas, no final da cadeia bancada pelas próprias montadoras, com o intuito de popularizar os carros elétricos. Então tem essa questão. Se você abastecer em casa, aí, claro, né, meu amigo, minha amiga, você já paga aí a conta de luz, né? Então fica a dica. A Estapar, que é a dona da Ecovagas, ela já foi avaliada aqui no BTC Journal para o IPO. O episódio foi no dia 21 de maio de 2020. É velho, mas vale a pena, porque a gente detalha bastante lá. Eu vou repassar algumas coisas, mas é importante dar uma olhada, porque na época estava começando a concessão da Zona Azul em São Paulo, que afetou bastante o resultado. E a gente também falou de alguns riscos estratégicos relacionados a substitutos, por exemplo, que vale a pena também dar uma olhada. Eu não vou entrar no detalhe aqui. Vamos falar um pouquinho dos resultados. Então, eles divulgaram resultados, ainda não divulgaram do ano, tem dos 9 meses de 2021. Eles tiveram uma receita líquida nesse período de 570 milhões de reais, que foi um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí eu consigo, no resultado, dividir a receita em relação às unidades que eles têm, na verdade, as atuações da Estapar, os locais onde eles atuam. Aeroportos tem 26% da receita, edifícios comerciais, 16%, shoppings, 19%, e rua, eles chamam de on-street, 14%. Aqui, olha que interessante, o aumento da receita em ruas foi de 100%. Ele antes correspondia a 7%, né, da receita. O aumento foi muito forte por causa do Zona Azul em São Paulo. Então, começando bastante o Zona Azul em São Paulo, o pessoal usando, é uma concessão, então tem um monopólio do Zona Azul em São Paulo. Só tem um grande problema, na minha opinião, que é o aplicativo. Então, se você trabalha na Estapar, quiser passar um feedback, fala que o aplicativo tem uma péssima usabilidade e precisa de algumas melhoras. Então, por favor, passe feedback para mim, porque às vezes eu faço uso e a gente precisa fazer uso desse aplicativo. Fica a sugestão. Lucro bruto, a empresa teve um lucro bruto de 140 milhões, um pouquinho menos, nesse período, dá uma margem de uns 24,4%, e teve prejuízo operacional, cerca de 40 milhões de prejuízo operacional e prejuízo líquido de 173 milhões. Você fala, pô, tá horrível, prejuízo. Não necessariamente. Tem uma série de dados aqui que mascaram um pouco esse prejuízo. Então, tem uma amortização muito grande, que não tem efeito caixa, que está relacionada aos investimentos e concessões, e tem também uma despesa financeira muito alta. E aí, o que está acontecendo? Eu fui dar uma olhada justamente na estrutura de endividamento, porque naquele episódio, quando estava fazendo o IPO, estava com quase 1,5 bilhão de dívida líquida, um absurdo, né? Uma dívida muito alta, não tinha nem como fazer o múltiplo, a alavancagem, né, relacionar a dívida com o EBITDA, que estava realmente desproporcional, muito devido ao investimento para ganhar a concessão do Zona Azul em São Paulo. O CFO tem feito um bom trabalho, apesar de aos poucos, acho que talvez nem dê para ir muito rápido aqui, mas já está com uma dívida líquida de 834 milhões, que ainda é muito alta, se você pensar no EBITDA, o EBITDA meio marretado aqui, eles fazem o EBITDA ajustado, né, mas eu falei que é marretado, e eu ainda fiz uma atualização, porque ele tem dos 9 meses, e eu coloquei o do último trimestre como sendo o completo do ano aqui, então dá mais ou menos 205 milhões de EBITDA, o que daria uma alavancagem de 4 vezes. É bem alta ainda, mas já é bem menor do que naquela época. Então, é muito importante a redução do endividamento, eles estão gerando bastante caixa, a geração de caixa operacional foi de mais de 180 milhões de reais, e o CFO tem feito um bom trabalho de reduzir o custo da dívida. Então, a dívida ela está agora em mais ou menos CDI mais quase 3%, 2,98%, e ela vem diminuindo ao longo dos últimos exercícios. Então, é um trabalho importante de ser feito, vai demorar ainda, está bem endividada, tem alguns riscos estratégicos, que eu acho que é o maior problema, nem tanto o risco financeiro hoje em dia, porque ao contrário do Madeiro, que a gente falou agora há pouco, a Estapar está gerando caixa, está organizando a operação,
e está com uma estrutura de portfólio bem interessante. Então, vale a pena ficar atento e ainda nessa guinada de recargas de carros elétricos, pode ser que ela ganhe um filãozinho interessante. Vamos acompanhar. Vamos para a última notícia, e essa última notícia eu peguei aqui especial para o Yuri. Neofeed, como a arte de improvisar pode ser aplicada aos negócios? Aqui é uma entrevista com Dan Klein, mestre da improvisação. Quero que o Yuri comente um pouquinho sobre essa entrevista. Boa, Habib, eu adoro improvisar na minha vida corporativa, eu acho que isso alavanca a nossa carreira, mas com responsabilidade. É um pouco do que o Klein comenta nessa notícia aqui, né? Bom, ele é o mestre da improvisação, ele assume na Stanford University a cadeira de Storytelling, Design Thinking e Atuação com Poder, ou seja, vai lá, impacto, né? Bom, suas aulas fazem parte do curso de Artes Dramáticas, óbvio, né? Mas também compõe os cursos de administração e de negócios. Olha que bacana. O que pode soar um pouco inusitado, mas faz total sentido, né? Eu sou uma pessoa que fiz teatro na infância, foram alguns 5 anos, adorei, foi muito bom, me ajudou pra caramba. E sempre comento isso nas minhas aulas com os alunos, né? Eu acho que teatro, eu entendo que teatro é algo que realmente nos potencializa na vida como um todo. Bom, Klein começou a estudar improvisação há 30 anos. E, por diversão, ele tinha em mente que grandes comédias, por exemplo, era o foco. Ele morava no Vale do Silício e percebeu que no meio daquele boom tecnológico das grandes empresas estavam investindo muito dinheiro em inovação. Ele viu ali uma oportunidade. De acordo com o Klein, nessa entrevista ao Neofeed, isso acontecia de várias maneiras, inclusive contratando profissionais de improvisação para dar palestras ou workshops nessas empresas, o que levou ele a palestrar diante de gigantes como a financeira Charles Schwab e a empresa de tecnologia Cisco. O cara já foi referência desde sempre, né? Bom, ele diz aqui que não demorou muito para que alunos dele passassem a ser os executivos dessas empresas de tecnologia. Os caras se cadastravam para fazer curso de dramaturgia na faculdade. Eles já eram executivos de grandes empresas. Olha que bacana. Bom, no melhor estilo, quem sabe faz ao vivo, Klein acompanhou o colapso daquelas empresas da era .com, ali nos anos 2000 e pouco, né? E viu a sua técnica ser grande diferencial entre a vida e a morte dos negócios com os quais ele se relacionava. As organizações que continuaram improvisando, que foram capazes de pivotar suas narrativas, suas descrições, suas técnicas de venda, deram certo. As que não fizeram isso foram para o colapso. Bom, trazendo um pouco disso para a nossa visão aqui, 2020, 2021, a gente pode ver que as empresas que se reinventaram, no que eu vou chamar aqui no Journal de era Covid, as empresas que se reinventaram, se adaptaram, continuaram bem ou demoraram para quebrar, demoraram mais para quebrar. E as que não fizeram pivotagem, que não se adaptaram, com certeza foram ou estão no fracasso, né? Bom, parafraseando um pouco Klein, isso é um hard pitch para uma soft skills. E depois de improvisar diante das principais empresas do mundo, nessa entrevista ele comenta da arte que cada vez faz mais sentido dentro das organizações. E coloca em prática a ideia deles, né, o impacto perante o cliente. A semana passada, o Klein deu uma palestra aqui no Brasil. Ele deu uma palestra na Arezzo, para o Alexandre Birman, o CEO da Arezzo, para a equipe do Birman e para convidados do Birman. Deve ter sido um evento bem legal. Se eu soubesse, eu teria improvisado algum intrusivo, assim, me colocar lá para ouvir essa palestra. Infelizmente, eu não participei. Bom, ele comentou na palestra uma coisa bem bacana, que o Brasil e o São Paulo é uma cidade, um país, uma energia muito descontraída. Isso faz parecer fácil se conectar com as pessoas, mas não é e exige técnica de improviso. Bom, Klein improvisou bem aqui nas respostas que ele deu no Neofeed e ele comentou alguns pontos. Bom, empresas precisam ser ágeis, improviso ajuda, mas pode ser um problema. Qualquer pessoa pode improvisar, um médico, um advogado, um engenheiro, um administrador ou qualquer profissão que você tenha, até um ator. O ator improvisa pra caramba, né? O trabalho dele. Bom, o ponto de atenção dessa entrevista dele é que ele salienta que a improvisação pura é perigosa e pode ser improdutiva. Ele acha que deve ter regras claras, deve ter limites, mas quais são os limites da improvisação? Também não sei, ele não explicou. Bom, ele não acredita que se pode improvisar com ética e segurança, por exemplo. Eu concordo com ele e tem que saber dosar essas coisas.
E aqui, para finalizar o nosso BTC Journal de hoje, eu quero comentar 2 histórias de improvisação e sucesso. A primeira delas, eu vou citar aqui a 3M. Spencer Silver, ele era um químico que estava trabalhando num adesivo super aderente e falhou. Ele queria fazer lá uma folha que colasse com super aderência, deu errado. Ele fez um produto fraco, não colava direito, não colava com força, batia um vento, caía, enfim. Ao invés de jogar isso no lixo, ele buscou uma outra aplicação para esse negócio que ele criou. Eis que nasceu o post-it. Eu tenho um monte aqui no meu computador para me lembrar de algumas coisas, e bate um vento, ele cai. Mas tem uma função agora. E uma segunda história que é bem interessante também, é um remédio da Pfizer que estava em desenvolvimento para pacientes com hipertensão. A farmacêutica gastou milhões de dólares em testes clínicos, para descobrir que a droga no final não tinha efeito algum sobre a pressão sanguínea. Bom, eles cancelaram os estudos e pediram os medicamentos de volta para os pacientes que eles estavam testando. Mas nenhum homem devolveu essas pílulas. Bom, hoje, Habib, esse remédio se chama Viagra. Pois é, e é uma bela história mesmo, e improvisação é um tema que a gente fala dentro do General Business Program também, nas aulas de comunicação. E, pessoal, é um tema muito importante. Eu também não fiz teatro, mas dentro da música a gente fala muito sobre improvisação. Improvisação não é simplesmente sair falando ou fazendo algo sem nenhum preparo, muito importante, que tem uma base sólida, mas é uma competência bem interessante para a gente aplicar nos negócios, para pivotagens, para testes, para inovações e tudo isso que a gente sabe que faz com que muitas empresas prosperem. E com essa notícia, a gente chega ao final do BTC Journal de hoje, então eu queria muito agradecer a presença de vocês. Camila, muito obrigado de novo. Muito obrigada, Habib. Yuri, foi um prazer estar com vocês mais uma semana. Com certeza, Yuri, muito obrigado também. Obrigado, Habib, e se tudo der certo, até a semana que vem, porque eu estarei nessa bancada novamente. Obrigado, Camila. Espero por ambos e também por você que está acompanhando a gente aqui até agora, pelo interesse, pela paciência, muito obrigado e espero vocês todos na semana que vem para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.